10 de janeiro. Seja muito bem-vindo ao plano de leitura anual da Bíblia com Lana e Rosânia. E hoje com duas convidadas muito especiais, pastora Celi e pastora Diana, pastoras da Cidade de Refúgio, aqui em Fortaleza. Hoje nós vamos ler as porções das Escrituras de Gênesis capítulo 28 até o capítulo 30. Gênesis 28. Então Isaac chamou Jacó e o abençoou, e lhe deu a seguinte ordem: não case com nenhuma moça daqui de Canaã, apronte-se e vá para Mesopotâmia. Fique na casa de seu avô Betuel e case com uma das filhas do seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos descendentes para que de você saiam muitas nações. Que ele abençoe você e seus descendentes, como abençoou Abraão, para que sejam donos da terra onde você tem vivido como estrangeiro, terra que Deus deu a Abraão. Foi assim que Isaac mandou que Jacó fosse morar na Mesopotâmia, na casa de Labão, que era filho de Betuel e arameu e irmão de Rebeca, a mãe de Esaú e de Jacó. Esaú casa com uma filha de Ismael. Esaú ficou sabendo que Isaac havia abençoado Jacó e o havia mandado para a Mesopotâmia, a fim de casar ali. Também soube que quando o pai o havia abençoado, tinha mandado que não casasse com nenhuma mulher do país de Canaã. E ficou sabendo que, obedecendo ao pai e à mãe, Jacó havia ido para a Mesopotâmia. Então Esaú compreendeu que o seu pai não via com bons olhos as mulheres de Canaã. Por isso foi até a casa de Ismael, filho de Abraão, e casou com Malate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. O sonho de Jacó em Betel. Jacó saiu de Beceba a fim de ir para Arã. De tardinha ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou, ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ali. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes esta terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste. E por meio de você e dos seus descendentes, eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for, e farei com que você volte para esta terra, e não o abandonarei até que cumpra tudo o que ele prometeu. Quando Jacó acordou, disse assim: de fato o Senhor Deus está neste lugar, e eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse: este lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus, aqui fica a porta do céu. Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como um pilar. Depois derramou azeite de cima para dedicá-la a Deus. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz, mas Jacó mudou o nome para Betel. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que eu estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Gênesis 29. O encontro com Raquel. Jacó continuou a sua viagem e chegou à terra do Oriente. De repente ele olhou e viu no campo um poço. Em volta dele estavam 3 pastores, cada um com as suas ovelhas e cabras. A água para os animais era tirada desse poço, que era tapado com uma grande pedra. Quando todos os pastores se ajuntaram ali com seus animais, então tiravam a pedra para dar água às ovelhas e cabras. Depois tornavam a pôr a pedra na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: de onde são vocês, meus amigos? Somos de Arã, responderam eles. Em seguida perguntou: vocês conhecem Labão, filho de Naor? Conhecemos sim, disseram. Ele vai bem? Perguntou Jacó. Eles responderam: sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse: ainda é dia e é muito cedo para recolher as ovelhas. Por que vocês não lhes dão água e as levam de volta para pastar? Eles responderam: não podemos. Temos de esperar que todas as ovelhas e cabras
estejam aqui e a pedra seja tirada da boca do poço, aí daremos água para elas. Jacó ainda estava falando com eles quando Raquel, que era pastora de ovelhas, chegou com os animais do seu pai. Logo que Jacó viu com as ovelhas e cabras do seu tio Labão, ele foi e tirou a pedra da boca do poço e deu água para os animais. Depois ele beijou Raquel e, muito emocionado, começou a chorar e disse: eu sou parente do seu pai, sou filho de Rebeca. Raquel foi correndo contar tudo para o pai. Ele ouviu as novidades a respeito do seu sobrinho e logo saiu correndo. Quando encontrou Jacó, Labão o abraçou e beijou e o levou para casa. Jacó lhe contou tudo o que havia acontecido. E aí Labão disse: sim, de fato, você é da minha própria carne e sangue. Jacó casa com Léia e com Raquel. Jacó ficou na casa do seu tio um mês inteiro. Aí Labão disse: não está certo você trabalhar de graça para mim só porque é meu parente. Quanto você quer ganhar? Acontece que Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Léia e a mais moça Raquel. Léia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita de rosto e de corpo. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, respondeu: trabalharei 7 anos para o Senhor a fim de poder casar com Raquel. Labão disse: eu prefiro dá-la a você em vez de um estranho. Fique aqui comigo. Assim Jacó trabalhou 7 anos para poder ter Raquel, mas porque ele a amava, esses anos pareceram poucos dias. Quando passaram os 7 anos, Jacó disse a Labão: dê-me a minha mulher, o tempo combinado já passou e eu quero casar com ela. Labão deu uma festa de casamento e convidou toda a gente do lugar. Mas naquela noite Labão pegou Léia e a entregou a Jacó, e ele teve relações com ela. Labão tinha dado a sua escrava Zilpa a Léia para ser escrava dela. Só na manhã seguinte Jacó descobriu que havia dormido com Léia. Por isso foi reclamar com Labão. Ele disse: por que o senhor me fez uma coisa dessa? Eu trabalhei para ficar com Raquel. Por que foi que o senhor me enganou? Labão respondeu: aqui na nossa terra não é costume a filha mais moça casar antes da mais velha. Espere até que termine a semana de festas do casamento. Aí, se você prometer que vai trabalhar para mim outros 7 anos, eu lhe darei Raquel. Jacó concordou, e quando terminou a semana de festa do casamento com Léia, Labão lhe deu a sua filha Raquel como esposa. Labão tinha dado a sua escrava Bila a Raquel para ser escrava dela. Jacó também teve relação com Raquel, e ele amava Raquel muito mais do que amava Léia. E ficou trabalhando para Labão mais 7 anos. Os filhos de Jacó. Quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Léia, fez com que ela pudesse ter filhos, mas Raquel não podia ter filhos. Léia ficou grávida e deu à luz um menino, e pôs o nome dele de Rúben. Ela explicou assim: o Senhor viu que eu estava triste, mas agora o meu marido vai me amar. Léia ficou grávida outra vez e teve outro filho a quem deu o nome de Simeão, e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada, e por isso me deu mais este filho. Léia engravidou ainda outra vez e teve mais um filho, a quem chamou de Levi, pois disse assim: agora meu marido ficará mais unido comigo, pois já lhe dei 3 filhos. Léia ficou grávida mais uma vez e teve outro filho, e esse deu o nome de Judá, e disse: desta vez louvarei a Deus, o Senhor. Depois disso não teve mais filhos. Gênesis capítulo 30. Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã Léia e disse ao marido: dê-me filhos, senão eu morro. Jacó ficou zangado com Raquel e disse: você está pensando que eu sou Deus? É ele quem não deixa você ter filhos. Então Raquel disse: aqui está a minha escrava Bila, tenha relações com ela. Quando ela tiver um filho, será como se fosse meu. Desse modo, eu serei mãe por meio dela. Assim Raquel deu a Jacó a sua escrava Bila para ser a sua concubina, e ele teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu a Jacó um filho. Então Raquel disse: este menino vai se chamar Dan, porque Deus foi justo comigo. Ele ouviu a minha oração e me deu um filho. Bila ficou grávida outra vez e deu a Jacó outro filho. Aí Raquel disse: o nome deste menino será Naftali, porque lutei muito contra minha irmã e venci. Quando Léia percebeu que não ia ter mais filhos, deu a sua escrava Zilpa a Jacó para ser sua concubina. E Zilpa deu a Jacó um filho. Então Léia disse: que sorte! Este menino vai se chamar Gade. Depois Zilpa deu a Jacó outro filho, e Léia disse: como eu sou feliz! Agora as mulheres dirão que sou feliz.
Por isso o menino se chamará Assé. Um dia, no tempo da colheita do trigo, Rubem foi ao campo. Ali achou umas mandrágoras e as levou para Leia, a sua mãe. Quando Raquel viu isso, disse a Leia: por favor, dê-me alguma das mandrágoras que o seu filho trouxe. Leia respondeu: será que você acha que tomar o meu marido de mim ainda é pouco? Agora vai querer tomar também as mandrágoras que o meu filho me deu? Aí Raquel disse: vamos fazer uma troca. Você me dá as mandrágoras e eu deixo que você durma com Jacó esta noite. De tardinha, quando Jacó chegou do campo, Leia foi encontrar-se com ele e disse: essa noite você vai dormir comigo, porque eu paguei para isso com as mandrágoras que o meu filho achou. Naquela noite, Jacó teve relações com ela. Deus ouviu a oração de Leia e ela ficou grávida e deu a Jacó um quinto filho. Então Leia disse: esse menino se chamará Isacar, pois Deus me recompensou por ter dado a minha escrava ao meu marido. Depois Leia engravidou pela 6ª vez e deu a Jacó mais um filho e disse: Deus me deu um belo presente. Agora o meu marido vai ficar comigo porque lhe dei 6 filhos. Por isso ela pôs nele o nome de Zebulon. Por último, Leia teve uma filha e lhe deu o nome de Dina. Então Deus lembrou de Raquel. Ele ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter filhos. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Então disse: Deus não deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filhos, que o Senhor Deus me dê mais um filho. Por isso ela pôs nele o nome de José. Jacó e Labão fazem um trato. Depois do nascimento de José, Jacó diz a Labão: deixe-me voltar para minha terra. Dê-me os meus filhos e as minhas mulheres, que eu ganhei trabalhando para o Senhor, e eu irei embora. O Senhor sabe muito bem o que eu tenho servido. Labão respondeu: fique comigo, por favor, pois por meio das adivinhações fiquei sabendo que o Senhor Deus está me abençoando por causa de você. Diga quanto quer ganhar, que eu pagarei. Então Jacó disse: o Senhor sabe como tenho trabalhado e como tenho cuidado dos seus animais. Antes de eu chegar, o Senhor tinha pouco, mas depois tudo aumentou muito. E Deus tem abençoado o Senhor em todos os lugares por onde eu tenho andado. Mas agora preciso cuidar da minha própria família. Quanto você quer que eu lhe pague? Insistiu Labão. Jacó respondeu: não quero salário. Eu continuarei a cuidar das suas ovelhas se o Senhor concordar com a proposta que eu vou fazer. Hoje vou passar todo o seu rebanho, a fim de separar para mim todos os carneirinhos pretos e todos os cabritos malhados e com manchas. É só isso que eu quero como salário. No futuro será fácil o Senhor saber se eu tenho sido honesto. Na hora de conferir o meu salário, se houver no meu rebanho carneirinhos que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados, ou eu não tenham manchas, o Senhor saberá que eu roubei. Labão concordou, dizendo: está bem, aceito a sua proposta. Mas naquele mesmo dia, Labão separou para si os cabritos que tinham listas ou manchas, todas as cabras malhadas e as manchadas, ou que tinham algum branco, e todos os carneirinhos pretos. Eles os entregou aos seus filhos para cuidarem deles. E se afastou de Jacó a uma distância de 3 dias de viagem. E Jacó ficou cuidando dos outros animais de Labão. Então Jacó pegou galhos verdes de chopo, de amendoeira e de plântano, e descascou-os, fazendo aparecer listas brancas. Ele pôs esses galhos na frente dos animais, nos bebedouros onde iam beber. Ele fez isso porque eles cruzavam quando iam beber. E como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam os crias listadas com manchas e malhadas. Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhassem na direção dos animais listados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim Jacó foi formando o seu próprio rebanho, separando dos animais de Labão. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha os galhos das árvores na frente deles nos bebedouros, e assim eles cruzavam perto dos galhos. Mas na frente dos animais fracos, Jacó não punha os galhos. Por isso os animais fracos ficavam para Labão,
e os mais fortes ficavam para Jacó. Desse modo, ele ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas e cabras, escravos, escravas, camelos e jumentos. Que capítulos, hein? De Gênesis. Sim. Maravilhoso, hein? Forte, forte. Eu acredito que é muito propício para essa época do ano, início de um novo ciclo, a gente falar dessa esperança que Deus traz ao coração daquele que, mesmo em completo e total desespero, se lança aos cuidados dele. A gente vê Jacó saindo da sua terra, da sua parentela, o mesmo processo que aconteceu com Abraão. A gente vê ele indo na direção da parentela da sua mãe, e ali no meio do caminho Deus encontra com ele. A situação é tão caótica que ele usa uma pedra como travesseiro. E é interessante porque a gente sabe que em cada livro da Bíblia existe uma manifestação, uma revelação cristocêntrica. E essa pedra aponta para Cristo. A Bíblia diz que ele se deita e coloca a sua cabeça sobre aquela pedra. E ali ele tem uma visão, um sonho. E nesse sonho ele vê aquela escada. Ele vê anjos subindo, anjos descendo, e ele vê Deus no topo dessa escada. E o Senhor libera sobre ele uma palavra de futuro. Um homem que sai com uma fama de enganador, de usurpador. Um homem que sai com uma fama de desonra porque ele enganou o seu próprio pai, ele mentiu para o seu próprio pai. Covarde porque estava fugindo das consequências e fugindo do seu irmão. E no meio desse caminho Deus encontra ele e traz uma palavra para ele. Fala assim: olha, eu vou te abençoar. Eu tenho um futuro para você. Você vai prosperar. E nessa terra onde você está hoje, eu vou te dar como herança. Ou seja, nesse lugar onde você está caído e derrotado, eu vou te trazer de volta erguido, restaurado. E aí o mais importante que a gente precisa entender nessa situação: ele foge para tentar fugir das consequências, mas as consequências o perseguem. Né? É isso. E é uma coisa muito importante que a gente precisa entender, porque vai parecer meio incoerente Deus fazer uma promessa desse nível para um homem com essa perspectiva, um homem com esse caráter. Mas aí Deus vem e traz a promessa, porque quando Deus traz a promessa, ele faz Jacó entender que Deus iria investir no caráter dele para transformá-lo. E qual é a melhor maneira de Deus investir no nosso caráter? Nos fazendo colher a consequência dos nossos erros. Deus nos perdoa, mas não nos isenta do juízo. Então Deus leva Jacó a viver o que o irmão viveu. O que ele fez com o irmão, ele passa a viver. A mesma situação. A mesma situação. Exatamente. Uma coisa que eu tenho aprendido que é nítido: primeiro Deus manda o juízo. E quando Deus manda o juízo sobre uma pessoa, a segunda coisa que ele faz é usar essa pessoa. E é o que Deus faz com Jacó. Deus traz esse julgamento sobre Jacó. Jacó colhe. Labão muda o salário dele 10 vezes. O enganador é enganado. O enganador é enganado. E é assim que o enganador deixa de ser Jacó para se tornar o Israel de Deus. Eita Deus. Ou seja, a promessa de Deus, ela iria se cumprir, ela se cumpre. Se cumpre. Independente dos passos que ele teve, Deus o colocou na situação que colocou para que se cumprisse a palavra que ele tinha dado. Mas se cumpre se o Jacó se permitir ser tratado. Exatamente. Existem muitas pessoas que se fiam na promessa sem compreenderem que a promessa ela não é incondicional. Ela é condicionada ao seu comportamento, ela é ao seu condicionada posicionamento diante de Deus. à sua disposição de ser tratado. Gente, isso é muito forte. Então fica essa palavra aí para cada um que está... Tem um detalhe que você queria perguntar, não queria? Que a gente Isso, queria falar. porque sempre tem uma dúvida, embora a gente saiba a resposta, sempre fica a pergunta. Ele trabalhou 14 anos, com 7 anos ele recebeu a filha mais velha como esposa, mais 7 ele recebeu a segunda esposa, ele recebeu logo em seguida Raquel. E essa é a pergunta que eu queria que a senhora tirasse as dúvidas. De quem tem essa dúvida? Se realmente ele trabalhou 14 anos e depois que conheceu Raquel. Na realidade, tudo vai de acordo com a linguagem bíblica. Porque eu vi que essa linguagem ela é diferente da outra. Isso, nessa linguagem, nessa tradução, logo em seguida, diz que uma semana depois da festa ele de já teve casamento Raquel. com Lia, ele já recebe Raquel e trabalha mais 7 anos por ela.
Em outras traduções fica subentendido que ele trabalha mais 7 anos Até que tivesse para Raquel depois novamente. casar com Raquel. Então, Como é que faz? a gente não pode definir uma resposta e dizer, não, é isso e pronto. Não. A gente fica realmente à mercê do texto. Então, como a gente não tem aqui em mãos o original em hebraico, a gente não vai saber qual é o tempo verbal que é usado dentro desse contexto. Mas a linguagem que nós utilizamos nos faz compreender Que foi uma semana foi uma depois. semana depois. É a linguagem de hoje. A questão é, não vamos nos fiar nesse pequeno detalhe, no sentido de se foi uma semana depois ou se ele trabalhou para 7 anos depois casasse com ela. O detalhe do texto é que ele estava sendo, mais uma vez, enganado. Entendeu? Ele casou-se achando que iria casar com a Raquel e estava se casando com a Lia. E aí é enganado e tem que trabalhar mais 7 anos. Ou seja, 14 anos da vida dele, ele trabalhou debaixo de engano. É forte. É muito forte. É forte. Então fica com essa Amém. palavra, não se esqueça. O que você plantar, você vai colher. E as promessas do Senhor, elas não são incondicionais. Elas são condicionadas à obediência. Posicionamento. Mas que a graça, que excede a todo entendimento, te permita viver a plenitude que o Senhor tem para a sua vida. Amém. E até Gênesis 31. Obrigada, pastores.